Muitos discutem sobre o conflito no Oriente Médio sem realmente conhecer a sua história. Israel, Palestina, um conflito que já dura 17 meses. Mas, afinal de contas, o que é a Palestina? O que é o Hamas? Não adianta analisar os acontecimentos apenas pelo presente, sem compreender o passado. E hoje, juntos, nós vamos entender tudo o que você precisa saber sobre a origem da Palestina e como isso se conecta ao Hamas, um grupo terrorista que no dia 7 de outubro de 2023 invadiu Israel, assassinou a sangue frio mais de 1.200 cidadãos israelenses e estrangeiros e sequestrou mais de 251 reféns, entre eles mulheres, crianças, bebês, idosos, todos sequestrados pelas garras violentas do Hamas. Eu sou o Shimon Oliveira e junto, agora, nós vamos entender o que é o Hamas. E afinal de contas, quando surgiu a Palestina, a causa palestina, o motivo de toda esta guerra? Antes da fundação da Jordânia, a região fazia parte do Império Otomano e posteriormente ficou sob o controle do Mandato Britânico da Palestina após a Primeira Guerra Mundial. A administração britânica dividiu a região da Palestina histórica em duas partes, criando a Transjordânia em 1921 com uma entidade separada sob a liderança do Emir Abdullah, da dinastia Arremita. Essa divisão foi uma tentativa de administrar as tensões entre grupos étnicos e os interesses britânicos na região. Agora, no ano de 1954, Gamal Abdel Nasser, um militar egípcio, deu um golpe de Estado e depôs o rei Farouk, assumindo o poder no Egito. Em 1956, tornou-se presidente e passou a ameaçar Israel, declarando abertamente seu desejo de jogar os judeus no mar. Mas para entender a relação disso com a Palestina, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Em 1946 foi criada a Jordânia, um país que nunca havia existido antes, obtendo sua independência dos britânicos. Em 1955 a Jordânia ingressou na ONU. Mas o que o Egito e a Jordânia tem a ver com os palestinos? Continue acompanhando. Israel declarou sua independência em 1948. Com isso, cerca de 800 mil judeus foram expulsos de países árabes e precisaram se estabelecer no recém-criado Estado judeu. Enquanto isso, na região conhecida como Palestina, havia um líder muçulmano chamado Ramin al-Hussein, que possuía laços estreitos com Adolf Hitler e incentivava o ódio contra os judeus. Quando Israel foi estabelecido, Hussein, o mufti de Jerusalém, incentivou os árabes a deixarem suas casas, alegando que os exércitos árabes iriam atacar Israel a qualquer momento. Cerca de 760 a 780 mil árabes fugiram para Gaza e para a Cisjordânia, na época controlada pela Jordânia. Entre 1948 e 1967, a Jordânia controlava a Cisjordânia e o Egito controlava Gaza. Mas não houve nenhuma tentativa de criação de um Estado palestino até este momento. Em 1967, ocorreu a Guerra dos 6 Dias. Israel foi atacado por 5 países árabes, mas venceu a guerra e assumiu o controle da Cisjordânia e de Gaza. Foi uma batalha intensa em que em apenas 6 dias, como foi dado o nome dessa guerra, Israel venceu os seus inimigos. Foi apenas a partir deste momento que começou a narrativa da causa palestina. Antes mesmo da Guerra dos 6 Dias, em 1964, Ahmed Shukeri, um egípcio, criou a organização
para a Libertação da Palestina, a OLP. O objetivo da OLP não era criar um Estado palestino, mas sim destruir Israel. Em todos os momentos, em todas as guerras, desde a independência de Israel, o objetivo dos países árabes que marcharam contra Israel nunca foi criar um Estado palestino, mas sempre destruir e empurrar Israel ao mar. Yasser Arafat, você deve lembrar muito bem desse nome, assumiu a liderança da OLP após a morte de Shukeri e passou a promover ataques terroristas contra Israel, incluindo o sequestro e assassinatos de atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 1972. Ainda não surgiu o Hamas. O Hamas surgiu mais tarde, em 1987. Você consegue entender esta ligação? Apenas em 1987 passa-se a existir o Hamas. Durante a primeira intifada, diferente da OLP, que tinha uma abordagem nacionalista, o Hamas é uma organização islâmica extremista que visa a destruição de Israel e a criação de um califado islâmico. Desde então, o Hamas tem promovido ataques suicidas, lançamentos de foguetes e sequestros contra Israel e os seus cidadãos. Nos anos seguintes, o Hamas aumentou a sua influência na faixa de Gaza, culminando a sua ascensão ao poder em 2006 após vencer as eleições parlamentares palestinas. Houve uma guerra civil entre o Hamas e o Fatah. O Hamas venceu esse confronto e não restava mais nenhuma outra opção ao povo palestino, os cidadãos de Gaza, a não ser aceitar a ascensão do grupo terrorista radical islâmico Hamas. E em 2007, o grupo toma o controle definitivo da região, consolidando a sua posição governamental. Desde então, o Hamas tem utilizado Gaza como base de lançamento para ataques contra Israel, enquanto fortalece sua estrutura militar subterrânea. São mais de 500 quilômetros de túneis construídos com um único objetivo: atacar Israel. E desde então, o Hamas vem se preparando para ofensivas em larga escala contra o Estado judeu. Então, como nós falamos lá no começo do nosso bate-papo de hoje, no dia 7 de outubro de 2023, o Hamas realizou um dos maiores ataques terroristas contra Israel, o maior massacre contra judeus desde o Holocausto, assassinando civis e sequestrando 251 pessoas. Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, resultando em um conflito intenso na faixa de Gaza. O grupo continua a usar táticas de escudo humano, colocando civis em risco para manipular a opinião pública internacional e busca estender a guerra pelo maior tempo possível. A narrativa palestina foi criada apenas após a Guerra dos 6 Dias. Não existia causa palestina, não existia Hamas, quando em 1948 Israel declara sua independência. O Hamas é uma extensão do terrorismo promovido inicialmente pela OLP. O grupo não busca a paz e nem a criação de um Estado próprio, mas sim apenas e unicamente a destruição do Estado de Israel. Compreender essa história é essencial para não cair nas narrativas distorcidas sobre o conflito no Oriente Médio. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdade histórica sobre esse tema que é tão importante. Até a próxima!